Oi a todos, agradeço muito por esse espaço aqui de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor, a fé, a esperança, e isso tem sido muito importante, porque eu creio que Deus ele tem usado os meios, que se encontram disponíveis a fim de levar sempre uma palavra às pessoas que necessitam. E eu gostaria aqui de hoje trazer uma meditação no Salmo 27, que é um salmo que nos fala sobre a confiança no Senhor, a despeito das lutas, a despeito das situações adversas, e diz bem assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. O meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não te escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Este salmo aqui, a gente vê Davi confessando, testemunhando a sua confiança em Deus. E nós podemos trazer isso também para as nossas vidas. Quantas vezes nós somos desafiados, afrontados, não por inimigos físicos, por pessoas. Isso pode até acontecer, mas o que acontece muitas vezes são sombras, são medos, são ameaças invisíveis que acometem as pessoas, e isso acaba tirando da pessoa a sua estabilidade emocional. Ela começa a duvidar de Deus, começa a duvidar da sua segurança, e assim começa a estremecer na sua fé, na sua caminhada com o Senhor, e começa até mesmo a duvidar de princípios, de valores, de coisas que são maiores, de coisas que são superiores àquilo que nós estamos vivendo ali naquele momento. Porque uma tribulação, uma luta, ela dura um momento, mas o favor de Deus dura eternamente.
Então é nesse favor de Deus que nós precisamos estar cada dia firmes, confiantes, perseverantes. Olha o que nos diz aqui: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Entendem como que é importante preservarmos essa confiança no Senhor? Isso é fundamental para as nossas vidas. As pessoas ficam com tanto medo, e o medo é uma das formas assim mais poderosas de controlar as pessoas. É um instrumento nas mãos de Satanás, o medo, para que as pessoas fujam. Entenderam? Fujam daquilo que realmente precisam assumir. As pessoas se estremecem. E muitas vezes é um medo que foi inventado. Não é um medo real. É apenas uma sombra. É uma ameaça. Então nós precisamos olhar para o Senhor e saber que o Senhor é maior do que todas as ameaças. Aqui o salmista está falando de uma ameaça real. Não era uma coisa apenas imaginada por ele, ou que alguém disse, algo que ia se aproximar. Não. Ele está falando de um exército acampado em redor dele. E se a gente pensa nisso num contexto de guerra, saberíamos que era fatal. Era algo 100% fatal. Não havia apenas uma possibilidade dele morrer, mas sim uma certeza de morte. Mas ele disse: o meu coração não se atemorizará, ainda assim terei confiança. E diz uma coisa: peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa para sempre. Então é essa realmente a confiança, a esperança que nós precisamos ter em nosso Deus. Porque o Senhor é quem nos exalta. Olha o que nos diz mais aqui no verso 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Então nós não podemos ter medo. Uma das palavras assim mais repetidas na palavra de Deus, que existe na Bíblia 366 vezes, é a palavra não temas. Então, uma coisa que nós precisamos ouvir sempre da parte do Senhor para nós é esta palavra: não temas, não tenha medo. E essa palavra não tenha medo, ela tem duas conotações. Primeira, é a questão passiva. Diante de uma ameaça, diante de uma situação adversa, é você não temer. Você guardar o seu coração em paz, na certeza, na confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que não importa, porque o máximo que pode acontecer conosco diante de uma ameaça é a morte. Mas a morte, para aquele que teme ao Senhor, não é o fim. Porque o próprio salmista diz aqui de morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. No Salmo 23 ele também diz: habitar na casa do Senhor eternamente. Esse é o nosso destino, ou seja, o destino de todo aquele que tem fé, o destino de todo aquele que confia no Senhor. Uma outra conotação para o termo não tenha medo é a questão ativa. É a conotação ativa de você partir para cima. Quando o inimigo vier contra você, você tem que ir para cima. Porque é ele quem fugirá. A Bíblia diz que quando nós nos erguemos na força do Senhor, quem tem que ter medo é o inimigo. E quais hoje são os nossos inimigos? Não me refiro a pessoas de carne e sangue, mas há muitas outras coisas, principalmente
a estruturas espirituais, a estruturas comandadas por Satanás, que tentam nos amedrontar. Mas o que devemos fazer? Partir para cima. Tomar uma atitude de protagonismo, de ir e saber que o inimigo não é tão feio, ele não é tão perigoso, ele não é tão forte como ele se apresenta. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, como uma palavra hoje para as nossas vidas, é esta: o Senhor, Ele é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. De quem terei medo? Essa é a pergunta. De quem terei medo? Se o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então guarde essa palavra no seu coração, medite no Salmo 27, e eu creio que Deus vai renovar a sua fé. Jesus Cristo é a nossa força, é a nossa esperança, é o nosso Deus forte, e Ele está conosco. Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, siga em frente, siga na fé, e Deus te abençoará, e a vitória Ele já te deu, em nome de Jesus. Amém.